Então vamos só ter uma palavra de oração. Senhor, pedimos-te o teu auxílio, porque precisamos sempre de ti, não só quando estamos cansados ou quando nos sentimos incapazes ou impotentes, mas em todo o momento, Senhor. Porque aquilo que nós queremos fazer agora sempre dependerá, Senhor, da tua ação, Senhor. Sempre dependerá do teu Espírito. Não é algo que ninguém, um ser humano, possa fabricar, Senhor. Que é a atuação do teu Espírito no coração de cada um de nós. Então pedimos que tenhas compaixão de nós, tenhas compaixão de mim, Senhor, e que possas operar livremente e para a tua glória nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Então, a semana passada, há 2 semanas, nós vimos um texto muito bonito. Quando Jesus caminha sobre as águas, vai ter com os discípulos. É a primeira vez que os discípulos verbalizam que Jesus é o Filho de Deus. Eles dizem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, e eles prostram-se diante de Jesus. Então é a primeira vez que eles fazem isso. Prostram-se diante dele em adoração. Nós vimos como os discípulos estavam ali no meio do mar da Galileia, agitados, sacudidos pelo mar, pela tempestade. E Jesus vai até ao encontro deles, no meio da noite, no meio da madrugada, no escuro, até ao local exato onde eles se encontram. Até ao local exato onde eles se encontram. Então, o próprio Deus feito homem caminha sobre as águas. E a gente lembrou-se de um outro versículo que fala sobre Deus andar sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pedro decidiu andar também sobre as águas, mas devido ao ambiente hostil que estava à volta dele, ele permitiu que o medo dominasse, permitiu que a fé sucumbisse e então que os seus pés começassem a afundar-se na água. E assim que ele se começou a afundar, o que é que ele fez? Ele clamou ao Senhor, salva-me. E nós vimos e ficámos, eu espero que tenham ficado comigo também, eu sei que alguns irmãos ficaram porque vieram falar comigo depois no fim do culto. Nós ficamos deslumbrados com a compaixão de Jesus. É verdade que ele chamou a Pedro homem de pequena fé, mas também é verdade que, apesar dessa pequena fé, quando Pedro abre a boca para clamar, Jesus não quebra a cana quebrada, Jesus não apaga o pavio que fumega, mas Jesus lança a mão e puxa-o para cima. E é isto que Deus faz muitas vezes com os seus filhos, muitas vezes se encontrando no meio de uma fé vacilante, se encontrando no meio da dúvida, no meio do medo e até no meio do pecado. A única coisa que Jesus espera nessa altura é o reconhecimento de impotência, porque afirmar salva-me é nada mais nem nada menos do que dizer eu não consigo. É o orgulho ir lá para baixo. É a pessoa se humilhar, se quebrantar e dizer eu preciso de ti. E quando Jesus ouve essas palavras, não importa o estado em que a pessoa esteja, porque a pessoa já se humilhou, já se arrependeu, Jesus pega e traz para cima. E depois acontece que os discípulos, depois de verem isto, depois de Jesus entrar no barco, assim que Jesus entra no barco, toda a tempestade, todo o caos para. E o que é que eles fazem? Prostram-se, adoram Jesus e clamam pela primeira vez, verdadeiramente és o Filho de Deus. E isto entra dentro da grande secção que nós nos encontramos neste momento, que é a identidade de Jesus, em que Mateus está a falar, ou Mateus está a demonstrar como na narrativa do desenvolvimento do ministério de Jesus está a ser evidenciado de uma forma mais clara quem Jesus é. Então este é um dos momentos altos. Verdadeiramente és o Filho de Deus. E a passagem que nós vamos ver hoje também vai abordar esse assunto, mas do lado oposto. E aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vimos da outra vez foi adoração. O que nós vamos ver hoje é religiosidade vazia, hipocrisia e tradição. O não reconhecimento de quem Jesus é. E sempre que há tentativa de se adorar a Deus sem se reconhecer quem Jesus é, o que é que acontece? Religiosidade. Ok? Religiosidade. E esta é uma boa definição de religiosidade. Então vamos ler do capítulo 15, versículos 1 a 6 para já, depois vamos fazer do 7 ao 20. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: porquê é que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Porque não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?
Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber com benefício é a oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar o seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Ok, então são 2 pontos. O primeiro ponto é a religiosidade quando a tradição se sobrepõe à adoração. E nós já vimos várias vezes encontros entre Jesus e os fariseus. Já vimos várias vezes. Mas este encontro é diferente. Este encontro é especial. Porquê? Estes fariseus não eram os fariseus quaisquer. Estes fariseus não eram fariseus Nutella, eram fariseus raiz. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Estes fariseus eram aqueles fariseus que eram os fariseus. Vinham de onde? De onde é que diz o texto aí? De onde é que eles vinham? Jerusalém. Vinham de Jerusalém. Era como que se fossem chamados os eruditos, aqueles que entendiam. Jerusalém certamente começou a ouvir Jesus, começou a ouvir sobre a polémica que Jesus andava a gerar na Galileia, e então comissiona alguns homens, delegados, oficiais, para irem averiguar aquilo que se passava. E aquilo que os fariseus queriam fazer, tal como os outros, e como todos, ou como a maior parte, porque nós vemos que alguns fariseus se converteram, então aquilo que nós vemos é que eles querem ir lançar uma pergunta para descredibilizar Jesus, para pôr em prova Jesus. Então eles terão feito mais de 96 quilómetros, e não havia carros na altura, então terão feito ou a pé ou em cima de um animal, para terem o embate que nós temos aqui em mãos. E é a partir daqui que Jesus vai começar a ter problemas com Jerusalém. Lembrem-se que Jesus aqui já passaram 2 anos de ministério e agora ele esteve no clímax da sua popularidade. O clímax da sua popularidade foi no texto que nós vimos há pouco tempo. Foi quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando todo o povo quis agarrar nele, quis raptá-lo para fazê-lo rei. Então o clímax. E agora começa o caminho descendente de Jesus. Ele depois vai para Jerusalém e vai culminar com a sua morte e crucificação. Os fariseus então lançam uma pergunta acusatória. E tinham o alvo de mostrar que Jesus e os seus discípulos não mereciam atenção por parte das pessoas. Porquê? Porque eles não cumpriam as regras. Não fazem as regras, não merecem ser ouvidos. O que é que eles dizem? Os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ok, todos nós aqui, espero eu, lavamos as mãos quando comemos, mas é por uma questão de higiene. Aqui não era por uma questão de higiene. Era por uma questão de algo que está aí, numa palavra que aparece 3 vezes no texto. Tradição. Então, os fariseus acusam os discípulos de transgredirem a tradição dos anciãos. Que tradição é essa? Esta tradição não são os mandamentos de Deus, não são coisas que Deus mandou, não são orientações que Deus deu nas Escrituras, mas são orientações que vêm de pessoas que depois são passadas de geração em geração. Aquilo que aconteceu foi que os líderes religiosos assumiram sobre si a responsabilidade não só de interpretar a lei, mas de adicionar outras leis, de modo a garantir que todas as pessoas cumprissem a rigor as leis. Então acrescentavam outras leis. Eu já dei este exemplo aqui várias vezes. Que na tentativa de se guardar o sábado ao extremo, havia a discussão de se comia um ovo que uma galinha tinha posto no sábado ou não. Então eles tinham montes de regras que eram acrescentadas àquilo que estava nas Escrituras. O objetivo era que as pessoas cumprissem ao máximo as Escrituras. Só que o problema é que veio obscurecer as Escrituras. Veio obscurecer o espírito da lei, a intenção da lei. Daí que Jesus no Sermão do Monte disse várias vezes: aquilo que os antigos vos disseram é isto. Eu, porém, vos digo. E aquilo que Jesus estava a dizer não era revogar a lei, porque ele disse: eu não vim para pôr a lei de lado, eu vim para cumpri-la. O problema é que homens, com as suas tradições, vieram colocar leis que vieram obscurecer o verdadeiro espírito da lei. Então Jesus, no Sermão do Monte, por várias vezes, ele traz de volta o verdadeiro espírito da lei. E eles acreditavam então que a pessoa tinha que passar por várias lavagens cerimoniais. Porquê? Porque se a pessoa tivesse tocado num gentio, tinha ficado como? Impura, contaminada. Então por isso tinha que fazer uma cerimónia de purificação dessa impureza. Outro aspecto, segundo John MacArthur,
é que os rabis ensinavam que um demónio chamado Shibtá ficava nas mãos das pessoas enquanto dormiam. Por isso, se as pessoas não lavassem as suas mãos por meio destas lavagens cerimoniais a fim de eliminar o demónio, ele passaria pela comida para dentro deles. Okay? Havia esta superstição. Agora, quando falamos em lavagens cerimoniais, será que não nos lembramos no Antigo Testamento de algumas lavagens cerimoniais? Lembramos. Por exemplo, em Êxodo 19, quando Deus pede a Moisés para chamar o povo para o Monte do Sinai, porque Deus quer falar ao povo, e depois treme e ao som, e o povo fica todo cheio de medo. Lembram-se desse episódio? Para aqueles que estão familiarizados. Então, aquilo que Deus pede a Moisés é que Moisés diga ao povo para lavarem as suas vestes antes de se apresentarem diante do monte. Lavem as suas vestes. Então, essas eram ações externas para simbolizar o quê? Para simbolizar que as pessoas tinham que estar preparadas no seu interior, puras, para se encontrar com Deus. Eram símbolos. Eram lembretes para as pessoas. Então, Deus instituiu isso. Deus instituiu também umas outras lavagens dos sacerdotes, em que antes de fazerem os seus rituais no templo de adoração a Deus, eles deviam se purificar, deviam se lavar. Mais uma vez, com este intuito de que vamos nos apresentar diante de Deus, temos que ter atenção como chegamos diante dele. Devemos estar puros. Então, um símbolo externo para representar e para fazer lembrar de como o interior devia estar. Então, essas coisas Deus instituiu. Agora, aquilo que os fariseus estavam a pedir, Deus não instituiu. E a resposta de Jesus, mais uma vez, é brilhante. É brilhante e até, em certo ponto, ela é divertida. Porque aquilo que Jesus vai dizer à interpelação dos fariseus, porque os fariseus dizem, vocês não lavam as mãos. E Jesus diz, sim, é verdade, não lavamos. Não lavamos. Transgredimos as leis dos homens, sim. Mas vocês transgridem as leis de Deus. As leis de Deus. Então Jesus não se deixava ficar. E depois Jesus vai dar um exemplo de como é que eles faziam isso. De como é que eles estavam tão preocupados com as tradições dos homens, mas ao mesmo tempo deixavam de lado as leis de Deus. E ele vai pegar num dos mandamentos dos mais importantes. Honrar pai e mãe. E em seguida ele dá continuidade a esse mandamento, pegando num outro mandamento que está relacionado com esse, que é quando alguém amaldiçoar os seus pais, deve ser condenado à morte. Jesus está a dizer que eles, por aquilo que eles faziam, por infringirem o mandamento de honrarem pai e mãe, deviam ser condenados à morte. Deviam ser réus de morte. E estavam eles preocupados com tradições dos homens. Agora, de que modo é que eles infringiam o mandamento de honrar pai e mãe? O que é que a Bíblia nos diz? Então, através de uma legislação rabínica, através da tradição, era-lhes permitido fugir da responsabilidade de ajudarem financeiramente os seus pais. Então, as pessoas idosas, os filhos, deviam de assumir o cuidado deles. E isso incluía despesas, isso incluía custos. E eles tinham uma lei que lhes permitia se safarem dessas despesas. Qual é que era essa lei? Esse dinheiro que está reservado para cuidar dos meus pais, eu vou dedicá-lo ao Senhor. O Senhor é teu, é só para ti, Senhor. E depois então ficavam livres de ajudar e de auxiliar os seus pais. Agora, essa lei rabínica permitia também que eles guardassem o dinheiro para eles próprios. Okay? Então tratava-se de uma fraude piedosa, de um roubo com roupa de espiritualidade. Okay? Eu sou tão espiritual que eu vou guardar o dinheiro para oferecer ao Senhor, não vou ajudar os meus pais. Só que depois ficavam com ele. E ficavam isentos da responsabilidade de ajudar os pais. Então eles infringiam assim de forma dissimulada um dos mandamentos mais elementares e importantes do Decálogo. E ainda tinham o descaramento de chegar ao pé de Jesus e dizer, vocês não lavam as mãos? Então eles, por meio das suas leis e práticas, estavam a invalidar, estavam a despir da autoridade da lei de Deus. Eles é que eram os transgressores, não Jesus e os discípulos. E aqui chegamos a um ponto para falar sobre a religiosidade. Religiosidade vazia. A religiosidade sempre tem aparência de adoração, mas é vazia da verdadeira adoração. Sempre tem aparência de adoração, mas é vazia da verdadeira adoração. As leis dos fariseus davam ideia de um grande zelo,
davam a ideia de uma vida consagrada ao extremo de uma grande espiritualidade. Oferecer a Deus os meus recursos, que lindo, era digno de elogio. E muitas religiões têm ações e têm tradições para demonstrar uma grande negação pessoal, uma entrega a Deus. Mas a verdade é que não acontece essa adoração segundo aquilo que Deus prescreveu. Agora, não é preciso irmos até às outras religiões. Basta olharmos até para dentro do próprio cristianismo, em que há aqueles que, para darem aparência de espirituais, eles querem dar aparência de espiritualidade, mas não querem abrir mão de coisas que lhes saem caro. E por isso mantêm práticas religiosas a fim de demonstrarem religiosidade. E no Novo Testamento Paulo fala de homens desses. A Timóteo ele diz que são pessoas com aparência de religiosidade, mas negam-lhes o poder. E Paulo diz a Timóteo, tu tens que te afastar dessas pessoas. Timóteo teria de lidar com homens, com falsos mestres, que davam regras que não estavam nas Escrituras. E Paulo descreve-os. Paulo diz em 1 Timóteo 4,3, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Agora, há também semelhança na atitude e no comportamento com aqueles que escolhem seguir e ser zelosos em determinadas coisas que sabem que Deus pede, a fim de, de alguma forma, compensarem áreas que eles sabem que estão em falhas. Ou seja, a pessoa vai se esforçar de uma grande forma, vai se esforçar ao extremo para ir ao encontro de algo que Deus pede, porque ela sabe que há áreas na vida dela, conscientemente, que ela não está a fazer nada para mudar. Que ela não está a fazer nada para adorar a Deus. E ela faz isso para aliviar a sua própria consciência. E ela faz isso para ter uma imagem diante dos outros. Por exemplo, o marido e pai pode estar a falhar na liderança espiritual do seu lar. Mas depois vai justificar que não tem tempo para fazer isso. Porquê? Porque está envolvido em muitos ministérios da igreja. Está a servir ao Senhor. Agora, o que é mais importante? Não é conduzir a família na vida cristã, na instrução, numa cosmovisão bíblica. Não é mais isso importante? Zelar pela sua esposa, zelar pelo bem-estar dos seus filhos diante de Deus, do que estar envolvido em ministérios na igreja? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? E aqui está uma paráfrase. Okay? Do que perder a sua família? Então, liderar o lar para ele pode ser mais desgastante do que as atividades na igreja. E por isso ele vai justificar a sua negligência de assumir as rédeas da vida espiritual da casa com práticas que são aparentemente espirituais. E quem olha de fora, quem olha para um homem desses, vai vê-lo a vir aqui à igreja, vai vê-lo a orar, vai vê-lo envolvido em vários ministérios, vai vê-lo a cantar, vai vê-lo a relacionar-se com as pessoas, a estar em todas as reuniões da igreja, mas não vai ver onde ele está a falhar. Então ele vai passar a aparência de algo que ele de facto não é. Judas, certa vez, não concordou com o desperdício de uma mulher que estava a limpar os pés de Jesus com um perfume caríssimo. O que é que Judas diz? Nós não devíamos de guardar isto aqui para vender e usarmos o dinheiro para os pobres. Só que o que é que Jesus queria, o que é que Judas queria na verdade? Pôr nos bolsos. Aparência de adoração, mas motivação para ganho próprio e benefício próprio. À revelia das orientações de Deus. Okay? Normalmente, quando se envereda por esse caminho, tal como aconteceu com os fariseus, tal como Judas, na situação mencionada agora, estas pessoas desviam o foco das suas falhas para apontar falhas nos outros. O que é que Judas fez nesse episódio? É ridículo fazer-se isto aqui. Não devia, isto está errado. Judas acusou. O que é que os fariseus fizeram? O que? Eles não lavam as mãos. Então, quando alguém tem consciência daquilo que Deus pede e que conscientemente não faz isso, ele vai procurar arranjar falhas nos outros para aliviar a sua própria falha. Legalista age assim. Religioso age assim. Pode acontecer o facto, e aqui estou a dar alguns exemplos, pode acontecer o facto de uma família ser altamente crítica com práticas da igreja que considera impróprias, como estilo de música,
ou com forma de vestir dos outros, ou que, obviamente que não sejam desapropriadas, ou com algumas atividades promovidas pela Igreja, ou são ainda extremamente zelosos com doutrinas completamente secundárias, que não são centrais à fé. E depois o que é que vão fazer? Vão julgar os outros. Vão dizer que o mundo está a entrar na Igreja, vão dizer que o mundo está a entrar na vida cristã dessas pessoas e vão até achar que são apóstatas, por questões destas, secundárias. Passam a imagem de serem extremamente zelosos na doutrina, numa vida de cristã em santidade, quando, por exemplo, ao mesmo tempo, têm uma educação permissiva, onde os filhos têm comportamentos, estilos de vida e eles sim mundanos. Olham para os outros, mas não olham para a sua vida. Olham para o cisco que está no olho do outro, mas não olham para a grande trave que está no seu próprio olho. Agora, esta é a natureza humana. A natureza humana, quando temos uma falha, a nossa tendência é encontrar falhas nos outros para reduzirmos diante dos nossos olhos, diante das nossas consciências, o tamanho das nossas próprias falhas. Para ficarmos bem com as nossas próprias consciências. Atiramos pedras quando temos telhados de vidro de estimação. Isto é hipocrisia. Tal como os fariseus, tal como Judas. Então devemos ter muito cuidado para que uma obediência nossa a algo que Deus pede não seja uma forma de contornar em favor próprio algo que sabemos que Deus também quer. Ok? E esse é um dos pontos principais do legalismo. Ou seja, a pessoa valoriza mais a prática de leis e regras, mais as ações externas da vida religiosa, com o fim de adquirir algo de Deus, o favor, a bênção, a salvação, como se de uma troca se tratasse. Ok? No entanto, o interior não acompanha o exterior. O coração não foi transformado, o coração não foi renovado pelo sacrifício de Cristo. Pior ainda é quando, tal como os fariseus, se procura afirmar ou viver uma certa atitude ou ação religiosa com o objetivo de ganhar alguma coisa para si mesmo. Vou dar uma ilustração que até pode ser real na vida de alguns, eu espero que não seja de ninguém aqui. De um estudante. Um estudante sabe que deve ter boas notas, sabe que os pais querem que ele tenha boas notas e que vai receber uma recompensa se tiver boas notas. Mas ele não se quer preparar convenientemente, porque dá trabalho, porque tem que estudar, porque tem que abdicar de outras coisas que lhe dá prazer fazer. Então por isso ele faz cábulas. Mas no fim tem boas notas. Teve boas notas? Sim. Fez aquilo que agrada aos pais, de ter boas notas? Sim. Mas será que os pais se agradam do facto de ele ter cabulado para obter essas boas notas? Para um pai que seja sensato, essas boas notas não vão interessar para nada. Porque aquilo que interessa é a atitude e a postura do filho. Passou uma imagem de um estudante aplicado quando infringiu as regras para obter aquilo que desejava. Isto é o legalista. Será que não agimos por vezes com atitudes religiosas que outros valorizam a fim de obtermos coisas que queremos? E isto às vezes não é tão escandaloso como nós vemos aqui. Isto às vezes é subtil. Seja fazendo orações bonitas. Ficamos preocupados com o que estamos a orar em função daquilo que os outros vão pensar. Às vezes damos a imagem de sermos fervorosos para termos as outras pessoas, para que as outras pessoas nos tenham em boa conta. Será que às vezes não nos oferecemos para certos ministérios para sermos vistos, elogiados, para o nosso ego ser acarinhado? E às vezes estas motivações podem ir misturadas. Mas dizemos que queremos é servir onde há falta, quando na verdade queremos é destaque. Será que ao afirmarmos desejar estar na liderança de algo, não é por desejo de exercer poder sobre outros? E isto acontece, por exemplo, nas praxes na universidade. Há estudantes que são praxados, mas depois querem chegar à altura de fazer a praxe só para fazer o quê? Só para ter o prazer de fazer o quê? De mandar nos outros, de humilhar os outros, de ter poder sobre os outros. É ou não é? Quem está na universidade acho que sabe que é. Será que ao exortarmos e confrontarmos alguém que está em pecado, não é porque estamos a projetar nele falhas nossas ou a projetar frustrações face a falhas nossas que não queremos resolver e nos sentimos culpados? Isto acontece muitas vezes. Normalmente as falhas que nós apontamos nos outros é muitas vezes os podres que nós temos cá dentro. Projetamos
a frustração que temos connosco próprios e a canalizamos numa ira, num ódio, numa postura de agressão por causa das falhas que o outro tem, que são iguais às nossas. Então devemos analisar se aquilo que criticamos nos outros não é aquilo que está por resolver em nós. Somos complexos. O ser humano é complexo. Mas não, nós, quando temos estas posturas, nós dizemos que é por amor. E por isso corrigimos, que é por zelo, porque está tudo mal e tudo tem que ficar consertado. Então apontamos o cisco no olho do outro quando temos uma trave no nosso. Isso é hipocrisia. E Jesus, no Sermão do Monte, abordou exatamente esse ponto. Hipócritas. Hipócritas. Agora, todas estas ações externas, chamar a atenção do outro, fazer orações bonitas, estar no serviço, estar no ministério, liderar, tudo isso pode ser bom. Tudo isso é legítimo. Tem aparência de coisa piedosa, de coisa cristã, mas pode ser uma dissimulação para se atingirem outros fins menos dignos. E nós somos peritos em ter motivações menos boas, em termos motivações manchadas pela velha natureza, desejos desordenados, egoístas, e arranjamos racionalizações e disfarces para satisfazer. Isso exemplifica-se, uma ilustração, é quando nós queremos comprar alguma coisa que não precisamos. Okay? Nós vemos uma coisa, gostamos muito daquela coisa e começamos a arranjar uma série de justificativas e de necessidades para ter aquela coisa, quando na verdade, até nós nos depararmos com aquela coisa, nem nos lembrávamos que precisávamos daquilo. Isso já aconteceu com alguém? Comigo já aconteceu. Okay? Então nós começamos a arranjar uma série de justificações. Então nós devemos procurar desenvolver e crescer no hábito de pararmos mais vezes para nos analisarmos, para sondar o nosso coração face àquilo que nós fazemos, analisar o porquê de fazermos o que fazemos, analisar o porquê de dizermos aquilo que dizemos, analisar a forma como julgamos o que julgamos. Porquê é que eu estou a criticar aquela pessoa? Porquê é que eu estou a analisá-la desta forma? Nós devemos ser humildes diante dos outros, mesmo quando os outros, e especialmente quando os outros não se encaixam nos nossos padrões. Nos nossos padrões de cultura, nos nossos padrões de educação, nos nossos padrões de forma de estar, nos nossos padrões que não sejam fundamentais às Escrituras. Então nós devemos ser humildes diante dessas pessoas. Quantas vezes nós não damos mais valor à forma do que ao conteúdo? À tradição do que à doutrina? Então cuidado daquilo que nós criticamos nos outros. Nós podemos estar a exigir, e às vezes não é verbalmente, é no espaço que nós damos de relacionamento com o outro. Ok? Então isto aqui pode não ser de uma forma tão explícita, pode ser implícito. E pode ser subtil e nós nem nos apercebemos. Em que nós privamos de desenvolver um relacionamento mais intenso e mais próximo com alguém, porque não se encaixa dentro dos nossos padrões. Em relação ao outro, nós devemos procurar sempre desenvolver a hermenêutica do amor. E eu vou explicar o que é a hermenêutica do amor. A hermenêutica é a disciplina que estuda as regras de interpretação. Vamos interpretar a Bíblia, há regras para se interpretar a Bíblia. O contexto histórico, o tipo de livro, se é profético, se é poético, se é histórico, o que outras passagens dizem, a Bíblia interpreta-se ela mesma. Então, regras de interpretação da Bíblia. E a hermenêutica do amor é para relacionamentos. A hermenêutica do amor é como nós vamos ler o outro, como nós vamos interpretar o outro. E muitas vezes não temos a hermenêutica do amor, temos a hermenêutica da desconfiança, temos a hermenêutica do pé atrás, temos a hermenêutica da mágoa. E a hermenêutica do amor faz com que nós leiamos o outro dando-lhe o benefício da dúvida. Em que nós esperamos o melhor das outras pessoas. Em que nós vamos nos relacionar de uma forma que permite que algo seja construído. Onde se procura ter uma atitude de benefício da dúvida, de humildade diante do outro, de considerar o outro como superior a si mesmo. Não é isto que Paulo diz lá, na sua epístola? Agora, quem se acha melhor irá sempre ver o que é no outro? Quem se acha o melhor vai sempre ver o que é no outro? O pior. O pior. Então, sempre que vemos o pior nos outros, isso pode ser sinal de que nós nos achamos os melhores. A pessoa vê-se a si mesma como grande e
tem como prioridade encontrar satisfação para si mesmo e vê o outro como pequeno e como objeto de onde se pode tirar satisfação. E é por isso que as pessoas se tornam descartáveis umas para as outras. Porque a partir do momento em que alguém falha comigo, a partir do momento em que alguém já não vai de encontro às minhas expectativas, fora, out. Porque não veio ao encontro das minhas expectativas. Eram assim os fariseus. Então tomemos atenção para nós não sermos assim também. Então, religiosidade quando as tradições se sobrepõem à adoração. Segundo ponto. Quando o coração está podre. Religiosidade, o coração está sempre podre. Então, vamos ler do 7 ao 20. De onde é que vem esta hipocrisia? Qual é a raiz da hipocrisia? Qual é a fonte? O texto vai-nos mostrar qual é a raiz de um coração assim. Então, vamos ler dos versículos 7 ao 20. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Ele lhes respondeu: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca e desce para o estômago é depois expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Okay? Dentro deste bloco nós encontramos 3 momentos diferentes. Um em que Jesus se dirige aos fariseus, outro em que ele se dirige à multidão e outro em que ele se dirige aos discípulos. Então, no momento em que ele se dirige aos fariseus, Jesus vai acusá-los abertamente. E lembrem-se, era uma delegação especial. Eram os fariseus dos fariseus, ok? Que vinham de Jerusalém. E Jesus, de forma desavergonhada, aberta, vai chamá-los de hipócritas. E desenvolve a ideia da hipocrisia citando um texto de Isaías, e um texto bem duro de Isaías, onde o profeta, falando da parte de Deus, acusou o povo de estar a adorar a Deus apenas da boca para fora. Apenas com os lábios, mas o coração estava longe. E fizeram uma religião feita à sua própria medida, segundo as suas próprias regras, e não segundo aquilo que Deus pede. Eles levavam os sacrifícios, levantavam a adoração a Deus, mas a sua vida de honestidade, de integridade, de amor ao próximo, de serviço não existia. Era falsa. Então Jesus disse àqueles fariseus que eles eram como o povo acusado por Isaías, apóstatas, hipócritas, longe de Deus. Depois Jesus vai se dirigir à multidão. A partir daquilo que aconteceu ali, porque a multidão estava, a multidão viu, Jesus vai dar uma lição a partir dessa interação. Qual é essa lição? Jesus vai dizer: aquilo que entra pela boca não é o que contamina, mas aquilo que sai dela. Isso é que deixa uma pessoa impura. Entretanto, parece que isto é interrompido porque Pedro chega, os discípulos chegam, e há esta interpelação de vir dizer: olha, Jesus, os fariseus ficaram passados contigo. Ficaram escandalizados. E Jesus, por outras palavras, vai dizer a eles: olha, não se preocupem. Porque Deus não plantou, Ele vai arrancar. Por isso, deixa com Deus. Deixem com Deus. Não deviam ficar assustados ou com medo pelo facto de serem os supra-fariseus. Não se deviam preocupar. E depois vai chamá-los de guias de cegos. Nós hoje temos a imagem do cego que é conduzido pelo seu cão. Imaginem que o cão do guia fosse cego. Que o cão do cego fosse guia. É o cansaço. Que o cão guia fosse cego para dirigir o cego. Imaginem como é que seria para atravessar a estrada. É isso que Jesus está a dizer em relação aos fariseus. Vocês conduzem o outro para o fundo do poço, para cair no buraco. Os
Os fariseus não tinham um coração que adorava a Deus. Muito pelo contrário, tinham um coração longe de Deus. Por isso eles não podiam conduzir as pessoas a uma coisa que eles não faziam. Pelo contrário, eles levavam as pessoas a se afastarem ainda mais de Deus, a tropeçarem. O caminho da tradição e da religiosidade vazia levaria uma multidão inteira para longe da verdadeira adoração. Depois Pedro então pergunta a Jesus o que é que ele queria dizer às multidões quando disse que o que contaminava o homem não era o que comia, mas o que saía da boca. Aqui volta ao assunto que Jesus tinha sido interrompido, aquele parênteses. Volta ao assunto daquilo que sai da boca e daquilo que entra na boca. E Jesus, na sua explicação, ele é bem explícito. Ele usa uma imagem bem explícita. Ok? Na verdade, ele acusa os discípulos por não entenderem aquela verdade. Ele diz que aquilo que entra pela boca é expelido depois pelo corpo. Ou seja, come, depois sai. Jesus usa esta imagem de uma forma bem explícita. E que não é isso que torna alguém impuro. O que é que torna impuro alguém? É aquilo que sai da boca. É aquilo que se diz. Porquê? Porque aquilo que sai da boca revela aquilo que está dentro do coração. Então, se da boca saem coisas más, quer dizer que o coração é ele mau. E é um coração mau que torna alguém impuro diante de Deus. Não são atividades externas, a prática ou a não prática delas, mas é um coração sujo. Há outro aspecto a mencionar aqui que também é bastante importante. Jesus diz que não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Na passagem paralela, em Marcos, que é o relato da mesma narrativa, nós encontramos o seguinte comentário do próprio Marcos. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Ou seja, a partir desta afirmação aqui que Jesus faz, não é aquilo que entra pela boca, não é o que se come que contamina o homem, Jesus está a afirmar que os alimentos são puros. Todos eles. Quaisquer eles. Agora, para o judeu, segundo o Antigo Testamento, como é que isto funcionava em relação aos alimentos? Havia alimentos que eram permitidos comer e havia alimentos que não eram permitidos comer. Alimentos puros e alimentos impuros. Qual é que era o objetivo de ter alimentos puros e alimentos impuros? Era inculcar no povo um senso da santidade de Deus e da realidade do pecado como uma barreira para o relacionamento com Deus. Há coisas que nos impedem de chegar a Deus. Então era um símbolo. As comidas impuras simbolizavam o pecado que torna alguém impuro diante de Deus e, consequentemente, impossibilitado de se relacionar com Deus. Mas uma vez que a impureza seja removida, o que é que pode acontecer? Um relacionamento sem barreiras com Deus. E as leis cerimoniais, as lavagens, os sacrifícios e todos os rituais serviam exatamente para fazer essa purificação de todas as impurezas. Agora, porquê é que Jesus, e só Jesus, podia declarar todos os alimentos puros? Porque ele. Mais ninguém antes poderia fazer isso, mas ele faz. Porque Jesus veio para cumprir a lei, incluindo a lei cerimonial. A partir do sacrifício de Jesus, estes símbolos não são mais necessários. A única coisa que pode impedir um homem de ter um relacionamento com Deus é o seu pecado. E Jesus veio para purificar o homem dos seus pecados. Por meio do seu sacrifício, ele tornaria puros todos aqueles que nele confiassem. Jesus era aquele que tinha poder para declarar limpos de uma vez por toda todos aqueles por quem ele se entregara. E isto tem a ver com a identidade de Jesus aqui. Este ponto é importante aqui que Mateus coloca. Porque mais ninguém, a não ser o próprio Deus, pode declarar os alimentos impuros e impuros. Isso vai acontecer depois em Atos com Pedro. Não sei se lembram do episódio. Pedro, que tem uma visão onde vê um lençol descer com várias comidas e ele recusa-se a comer aquilo, diz a Deus, Deus, isso é impuro. Eu não posso comer essas comidas que são impuras. E Deus disse, come, porque aquilo que eu torno puro é puro. Então podes comer. Ou seja, os gentios também têm acesso agora à palavra de Deus. Mas essa é outra história, ok? Mas vem na sequência também desta ideia. Onde é que está o verdadeiro problema? O verdadeiro problema reside e sempre residiu no coração do homem. E foi exatamente por isso que Jesus veio. E é por isso que esta passagem é chave aqui. Ele é aquele que tem autoridade para mudar leis cerimoniais. Porque ele é o cumprimento das leis cerimoniais. As leis cerimoniais deixariam de fazer sentido porque ele era o animal perfeito, porque ele era a purificação perfeita, ele era a lavagem perfeita. Não é preciso mais símbolos para demonstrar aquilo que contamina ou não, porque Jesus veio para limpar aquilo que de facto importa, que é o quê? O coração. O coração. Jesus veio para lidar com o coração.
Mateus mostra que Jesus é aquele que veio declarar puro aquilo que antes a lei de Moisés declarava impura. Ele veio resolver o verdadeiro problema, não aquilo que é externo, mas aquilo que é interno, o coração. É do coração de Jesus que vem todo o mal. E na lista que Jesus faz aí de pecados, podemos categorizá-los em 3 áreas. O pecado no pensar, são os maus desígnios ou maus pensamentos, é do coração que vem os maus desígnios. Segunda categoria, o pecado no falar, são os falsos testemunhos e as calúnias. E a terceira categoria, o pecado no agir, que são os homicídios, adultérios, moralidade sexual e furtos. Então, estas 3 áreas, pensar, agir e falar. O coração para o judeu não eram as emoções como é hoje na cultura ocidental. O coração para o judeu era o centro de controle, o centro da vontade, dos desejos, das afeições, de onde parte toda a ação, todas as decisões da pessoa. Então, na sociedade ocidental é o cérebro, para o pensamento e para a vontade, e depois é o coração que às vezes vem atrapalhar com as suas emoções essa vontade racional. Ok, para o judeu era um só, em que o coração é o centro decisório, onde está a vontade, onde estão as afeições. E o que Jesus diz é que não serve de nada seguir tradições religiosas, sejam elas corretas e muito menos as incorretas, obviamente, se o centro de comando da pessoa não estiver como deve de ser. Se o centro de comando da pessoa estiver podre. Agora, como é que saber se o coração está podre? Como saber que um coração está sujo, está contaminado, está impuro? Olhar para a forma como pensa, como fala e como age. Jesus já tinha dito antes, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34. Agora, o problema do coração do homem é que, no seu estado natural, ele é podre mesmo. Deus afirma isso desde o início da humanidade. Em Gênesis 6:5, depois de ter criado Adão e Eva, depois da queda e antes do dilúvio, e a razão do dilúvio é esta aqui: o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era continuamente má. Depois do dilúvio, Deus vai dizer porque é que destruiu e vai repetir a mesma ideia. A imaginação do seu coração é má desde a infância. Em Romanos, Paulo afirmou: não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus. Todos pecaram, todos têm pecado, todos têm um coração sujo, todos têm um coração podre. E Deus que é santo, Deus que é bom, Deus que é justo, Deus que é perfeito, não pode se relacionar. Por isso é que todos os homens estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. O ponto então é, e esta é a definição de religiosidade, qualquer tentativa de expressar uma vida de adoração sem se tratar daquilo que realmente importa, o coração, é religiosidade vazia, é hipocrisia. Então todo o tipo de vida religiosa que não leve a uma mudança radical do coração é religiosidade vazia. Por isso é que só o cristianismo é verdade. Querer adorar a Deus, ter uma vida de entrega a Deus sem se tratar do coração podre é a mesma coisa que tentar vestir um belo fato de alta costura, Giorgio Armani, num corpo em decomposição. Vestimos-lo com uma camisa, uma gravata mais bonita que a minha, uns sapatos mais bonitos que os meus, umas calças mais bonitas que a minha, um fato ali, eu nem sei quanto é que custam esses fatos de alta costura, perfumá-lo. O que é que isso vai fazer com o morto? Vai fazer uma diferença? O que é que vai acontecer com o fato? Vai apodrecer, vai cheirar mal. Nada disso trava a decomposição do morto. Absolutamente nada. A religiosidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Da mesma forma que é ridículo fazer isso, igualmente ridículo e completamente inútil é tentar levar uma vida religiosa se o verdadeiro problema não for tratado. Qual é? Um transplante de coração. O ser humano precisa de um transplante de coração. A podridão do coração sempre acabará por aparecer. O interior corrupto sempre se manifestará mais cedo ou mais tarde, seja alguma palavra, seja alguma ação. Então aqui é preciso uma cirurgia. Aqui é preciso transplantar o coração. E não é dar um remédio ao coração. Não é dar uns comprimidos, não é tentar consertar o coração. É substituir o coração. É tirar aquele coração e pôr um coração novo. Não serve de nada lidar-se com sintomas se a causa do problema não for tratada. Não serve de nada a pessoa tomar aspirinas se ela tem um tumor no cérebro.
Não serve de nada procurar adorar a Deus com as suas formas se não tiver um coração regenerado. Então é preciso uma cirurgia, trocar de coração. Ezequiel falou disso, 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e todos os vossos ídolos. Aqui está a verdadeira lavagem. Depois, também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E esta operação e lavagem só pode ser realizada por uma pessoa. Ninguém faz isso a si próprio. Uma pessoa que de facto necessite de um coração novo, que precisa de um coração, de um transplante de coração, ele vai submeter às mãos de um médico, ele não vai fazer essa cirurgia ele próprio. Não dá. Da mesma forma, aqui, espiritualmente, é necessário a intervenção de outro e, no caso, só pode ser de Deus. Paulo disse, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Tito 3,5 é o Espírito Santo, é Deus. É uma ação do próprio Deus. A conversão não pode ser produzida pela mão humana, porque o homem não consegue mudar o seu coração. Podem ser mudanças que vão acontecer só temporariamente e logo desvanecerão. Okay? O homem pode tentar mudar a sua forma de falar e de agir. E é possível vir à igreja e cantar e falar e orar da mesma forma que todos os outros e, no entanto, não ter um coração renovado, porque é algo apenas externo. O homem não consegue mudar as suas afeições. O que é afeição é aquilo que se deseja. E este é o ponto. Porque o coração vai atrás, as ações vão atrás daquilo que se deseja, atrás das afeições. E o problema do coração podre é que o coração podre deseja o quê? Deseja o pecado e não deseja a Deus. Então tem que haver uma revolução profunda nos desejos. E essa revolução nos desejos só Deus pode operar. Para que então a pessoa com um novo coração possa começar a ter repulsa com o pecado e começar a desejar e a amar e a querer estar com Deus. O homem não consegue. É um ato da bondade de Deus. E Paulo diz isso a Tito, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticados, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que Ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A ação de Deus, completa, de início ao fim. A partir do momento em que a pessoa recebe um novo coração, ela torna-se uma nova pessoa. Ela começa a pensar de forma diferente, a falar de forma diferente e a agir de forma diferente. Ela nasce de novo, e é isto que é nascer de novo. Ela ganha desejo por Deus, repulsa pelo pecado. Mudança de direção, conversão. Isto é conversão. Mudança de coração, mudança de afeições. E aí começa a jornada da santificação progressiva. De hábitos da antiga natureza, do antigo coração, que têm que ser despojados, que têm que ser deixados, que têm que ser desabituados. E a aquisição de novos hábitos. Mas essa aquisição de novos hábitos só é possível porque há um novo coração. Se não houvesse esse novo coração, essa tentativa de ter novos hábitos é completamente inútil. Com o novo coração, a pessoa vai começar a crescer e a ganhar os novos hábitos. Ele vai se conformando cada vez mais à imagem de quem? De Jesus Cristo. Vai crescer no fruto do Espírito. Vão continuar a existir incoerências, inconsistências entre a vida prática da adoração da pessoa que está à superfície e o seu coração. Vão continuar a existir inconsistências e incoerências. Mas aquilo que tem que acontecer é uma luta. Porque a hipocrisia está em pessoas que já nem querem saber. Está fora, está bonito, está bom. Cá dentro está podre, mas não faz mal. Agora, as inconsistências são normais até o dia em que Jesus nos levar para Ele, ou que Ele voltar, em que já não haverá mais pecados. Até lá continuarão a existir inconsistências. A questão é o que fazer com elas. O que é que se faz com elas? Se o nosso coração está sujo, não serve de nada adorná-lo com uma bela decoração. Se Deus ainda não te fez nascer de novo, de nada serve procurares demonstrar uma vida espiritual, uma vida de adoração a Deus. De nada serve. Seja vindo à igreja, seja orar, seja ler a Bíblia, seja contribuir financeiramente, seja estar envolvido em ministérios, seja fazer boas obras para ajudar pessoas em necessidade, seja o que for, é vazio, é inútil.
O mais urgente para todos nós aqui pensarmos é: será que eu fui plantado por Deus ou não? Os fariseus não foram, por isso seriam arrancados. Será que eu fui plantado por Deus ou não? É porque se eu não fui plantado, se eu não recebi um coração novo, então é urgente eu tratar disso. Agora, como sabermos que eu preciso de um novo coração? Se toda a manifestação externa legítima da vida de adoração cristã é para ti vazia e ritual, se toda a tua vida espiritual externa é para ti vazia e ritual, ou se é apenas uma forma de procurar ganhares o favor de Deus para que no fim Deus possa dar a salvação porque tu tiveste esse percurso, então precisas de um coração novo. O coração novo não está aí. Se o teu coração não deseja comprazer o Senhor, se o teu coração não tem repulsa pelo pecado, então não tens um coração novo, tens um coração podre. Se procuras com as tuas forças lutar com pecados, e essa luta com pecados é sempre vã, não há progressão nenhuma, não há crescimento, desenvolvimento nenhum. E parece que quanto mais tentas matar o monstro que há em ti, mais o monstro cresce, mais ele vem para fora. Então é porque se calhar não tens um coração novo, tens um coração podre. Se quanto mais procuras te aproximar de Deus e mais longe dele te sentes, ou se quanto mais te procuras aproximar de Deus e isso te leva ao orgulho e ao desprezo e à crítica desproporcional em relação aos outros, então é porque precisas nascer de novo. E o que é preciso fazer aqui? Aquilo que Pedro fez quando estava a afundar. Clama ao cirurgião, ora, jejua, chora, humilha-te, fecha-te no teu quarto e diz-lhe: eu não saio daqui enquanto não me deres um novo coração. Eu sei que o meu é podre, eu peço-te perdão, mas por tua graça e misericórdia, pelos méritos de Jesus, do bom Jesus, do perfeito Jesus, dá-me o teu perdão, faz-me uma nova pessoa, com novos desejos, novas vontades, afeições. Eu quero ser novo, eu não quero mais ser igual. E fazer isto até o momento em que recebe um coração novo. E às vezes isto não é instantâneo. Às vezes não é por se repetir uma oração de alguém que está sentado ao lado e dá o exemplo de uma oração que se deve seguir. Humilha-te, quebranta-te diante de Deus e pede um novo coração. Vai a Ele quanto tempo for necessário com quebrantamento. Agora, aos de nós que já recebemos um novo coração, como é que está esse coração? Está fervoroso ou está adormecido? Se está fervoroso, então está num estado de desejo de crescimento em santidade. Quer crescer em santidade, quer agradar a Deus. Está num estado de vida de adoração e oração sincera. Não apenas vazia e ritualística. Está numa postura de estudo e leitura da palavra alegre, de sacrifício e serviço em direção ao outro e prazer em Deus. Passa por lutas, sim, tem tentações, cai às vezes, sim, mas arrepende-se e volta. O seu maior prazer é Deus. Ou será que o nosso coração está adormecido? Não temos crescido em santidade. Embora aos olhos dos outros que não veem o coração, parece estar tudo igual. A vida de oração e oração existem, mas não está nada lá. São só palavras vazias. São rotineiras, são sem intensidade de coração. O estudo da leitura da palavra é árido e monótono. O serviço não é sacrificial, nem em direção do outro, às vezes é autopromotor e em direção a mim próprio. Não há prazer em Deus, apenas nas coisas temporárias desta vida. Um coração adormecido pode sentir assim, pode estar a viver assim. Esse pode ser o meu, esse pode ser o teu coração neste momento. As lutas vêm, deixamos submergir por elas. Não confiamos em Deus nessas alturas. Permitimos que a ansiedade venha e nos domine. Permitimos que a depressão venha e nos domine. Permitimos que vícios venham e nos dominem para lidarmos com essas situações. Permitimos que a amargura, a mágoa venha e nos domine. Permitimos que a ira tome lugar. E as inconsistências são muitas. Quanto mais frio o coração, maior o número de inconsistências. E mais intensas. Umas inconscientes e outras conscientes. Então aqueles de nós que estamos com o coração frio, peçamos perdão a Deus, confiados em Cristo. Ele deu-nos um novo coração, para que nós cresçamos na conformação à imagem dEle. E Ele fez a promessa, e é por isso que nós, que se temos o coração assim frio, podemos ir a Ele completamente confiantes. Ele fez a promessa de que o trabalho que Ele começou,
Ele vai terminar. E qual foi o trabalho que Ele começou? Deu-nos um novo coração. Para quê? Para obedecermos, para o amarmos, para crescermos à sua imagem. Então, se Ele começou isso, Ele vai terminar. E lembrando daqui do exemplo que foi dado na formação, é como aquele exemplo do homem que tinha o problema no braço. E que Jesus disse-lhe, olha, queres ser curado, estende o teu braço. O homem pode ter pensado, como é que vou estender o braço? Eu estou mal do braço, não dá para fazer. Jesus exigiu-lhe algo que exigia fé, porque Jesus lhe ia dar poder para fazer aquilo que Ele ordenou. Jesus dá sempre poder para as ordens dele. Então não há ordens de Jesus nem de Deus que sejam demasiadamente difíceis, porque quando Ele pede, Ele dá a força para o fazer. A questão é, eu vou dar o passo? A questão é, eu vou fazer? Então muitas vezes a limitação quem a coloca somos nós próprios. Então se Deus nos chama a um coração que seja fervoroso, a um coração que se deslumbre com Ele, a um coração que cresce em santidade, que serve o outro sacrificialmente, com humildade e que cresce no agradar, é porque Ele nos vai dar o poder para fazer isso. A questão é se nós queremos dar esse passo. Então que cada um de nós nesta manhã possa dar esse passo. E aqueles que ainda não têm um coração novo, possam hoje perceber que Deus está lá, vocês estão aqui. E que não vai haver forma de chegar lá enquanto não mudarem de coração. Não serve de nada práticas religiosas. Tem que se mudar o coração. Então, arrependa os teus pecados, confia em Deus. E vamos orar e depois vamos tomar a ceia. Senhor Deus, te agradecemos. Porque aquilo que tu queres fazer é uma mudança radical em nós. E não é para... Essa mudança radical é para o nosso bem. É para te encontrarmos, é para estarmos contigo, é para termos o perdão dos nossos pecados, é para termos uma vida que vale a pena viver. Senhor, eu peço que se há aqui nesta manhã quem tenha um coração que está sujo, que ainda não recebeu um novo coração, dá-lhe um coração nesta manhã. Que Ele clame por ti. Te peça perdão. Eu te peço para aqueles de nós que o nosso coração já é novo, mas está frio. Esfriou, afastou-se, permite inconsistências cada vez maiores. Perdoa-nos. Perdoa-nos e renova-nos o nosso coração. Dá-nos um coração cada vez mais fervoroso, crescente no amor por ti e pelo próximo, Senhor. No nome de Jesus. Amém.